Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, nossa 29ª aula. A gente se aproxima agora do final do curso. Você teve a oportunidade de ver na aula passada um vídeo completo, onde a gente vai desde o momento da abordagem à pessoa, quando a gente faz o pre-talk, até o momento em que a pessoa chega a alucinar, ou seja, ela vê algo que efetivamente não está ali. Ela vê um ídolo, por exemplo, e ela vive o encontro com aquele ídolo. Pegando um gancho em tudo isso que a gente viu até agora, pegando um gancho nessa aula passada, eu quero falar um pouquinho para você a respeito da hipnose clínica. E por que eu falo da hipnose clínica nessa 29ª aula? Porque a gente passa por todo o contexto da hipnose, pela compreensão do que é a hipnose. Você tem a oportunidade de ver a hipnose na prática, uma hipnose que a gente chama de hipnose de entretenimento, e muita gente separa, quer colocar ali uma barreira entre a chamada hipnose de entretenimento e a hipnose clínica. E para mim, particularmente, as duas têm uma integração, e uma integração muito interessante. Por quê? Primeiro que quando você faz uma hipnose de entretenimento, com ética, com segurança, entendendo o que você está fazendo, sem ridicularizar a pessoa, fazendo um negócio que no final a pessoa vai olhar e a pessoa vai falar, poxa, foi legal, eu vivi uma experiência legal, vivi uma experiência ética, uma experiência bacana, uma experiência interessante. Quando a gente faz a hipnose dessa maneira, a gente mostra para a pessoa o quanto a mente dela é poderosa. Dentro desse contexto, ela sai dali sabendo que dentro da mente dela existe algo a mais, Existe algo que ela não conhecia até então e que a partir daquele momento ela passou a conhecer. E agora eu queria trazer um link, olhando inicialmente para a hipnose de entretenimento. Você viu, você sabe fazer hoje o processo, você viu a pessoa esquecer o nome, você sabe fazer o processo para a pessoa esquecer um nome. Quando a pessoa esquece um nome, o que está acontecendo? Basicamente, você sabe que a gente tem a parte consciente e a gente tem a parte subconsciente da nossa mente. A parte subconsciente, ela vem num processo evolutivo muito longo, de milhões e milhões de anos. Diferentemente da parte consciente, quando a gente fala do nosso córtex pré-frontal, a gente está falando de um desenvolvimento de 150, 200 mil anos. Então a gente está falando daquele irmão forte, que é o subconsciente, e a gente está falando daquele que acabou de nascer, que é o consciente. Quando o subconsciente acredita em algo, ou seja, quando o subconsciente transforma aquilo em verdade, não adianta o que o consciente pensa. Exemplo, quando o subconsciente aceita uma sugestão de que o nome será esquecido, não importa que o consciente ache estranho a inexistência do nome. A partir do momento que a sugestão é aceita pelo subconsciente, o subconsciente pega aquela sugestão e torna aquilo realidade. Quando a gente fala para a pessoa, quando você abrir os olhos, você vai ter esquecido completamente seu nome. 3, 2, 1, olhos abertos, e a pessoa abre o nome. Você pergunta qual o seu nome e a pessoa não lembra do nome. O que aconteceu? O subconsciente aceitou aquela sugestão. A partir do momento que ela aceitou aquela sugestão, ele transformou aquilo em realidade. Ele transformou aquilo em realidade. Pronto. Aquilo está consolidado como verdade absoluta dentro dele. Quando você faz aquele convite chamado de balão e livro, que você coloca, imagina um livro pesado na mão, imagina 100 balões envoltos aqui no dedo e subindo. O que está acontecendo? Conscientemente, a pessoa sabe que não tem balão, a pessoa sabe que não tem livro. Mas a partir do momento que o subconsciente absorve aquilo e acredita efetivamente naquilo, a pessoa passa a viver aquela experiência. Bom, e aí vocês devem estar se perguntando, qual a relação disso com a hipnose clínica? Na hipnose clínica, o trabalho que é feito é justamente o trabalho de entrar, e esse entrar sem qualquer método intrusivo, mas no sentido da pessoa se permitir, mas é de você acessar aquele subconsciente, e a partir do momento que você acessa aquele subconsciente, que tem verdades absolutas consolidadas, você ressignifica, reeduca determinados processos para que a pessoa possa compreender aquilo de uma maneira melhor. Para ficar mais claro, quando você chega para uma pessoa e fala para ela esquecer um nome, o subconsciente aceita aquilo e consolida aquilo como verdade absoluta.
Paralelamente, se a pessoa vive vários padrões durante a vida dela e o subconsciente entende que aquilo pode ser automatizado, ou seja, ele entende que ele pode economizar energia automatizando aquele processo, o que ele faz? Ele também torna aquilo uma verdade absoluta. Assim como uma sugestão que a gente dá de esquecer o nome se torna uma verdade absoluta para o subconsciente naquele momento, uma sugestão formada ao longo da vida também pode se tornar uma verdade absoluta. Exemplo, uma pessoa que durante a vida toda viu homens fazendo mal para mulheres. Exemplo, uma criança que viu o pai batendo na mãe. Uma criança que viu aquilo durante vários anos. Depois, ao longo da vida, viveu experiências não muito boas com homens. Exemplo, o homem foi lá e traiu. O namoradinho foi lá e traiu. O marido foi lá e traiu. O que o subconsciente que está lá na mente dela está olhando? Bom, homem faz mal para a mulher, aqui o pai fazendo mal para a mãe, o namoradinho fazendo mal para ela, o marido fazendo mal para ela. Em determinado momento, o que o subconsciente faz? Transforma aquilo em uma verdade absoluta, consolida aquilo como uma verdade, e a partir daquele momento, o subconsciente vai acreditar verdadeiramente que o homem faz mal para a mulher e vai afastar ela daqueles homens. Você vê na sua vida, e você já deve ter visto, aquela pessoa que muita gente fala, nossa, parece que ela tem dedo podre, né? Entra num relacionamento e tem problema. Entra num relacionamento abusivo, um relacionamento ruim, vai para um outro relacionamento, também relacionamento abusivo, relacionamento ruim, começa um relacionamento com uma pessoa legal, um mês depois separa, e aí entra num outro relacionamento problemático. O que é isso? É um padrão estabelecido dentro do subconsciente daquela pessoa. A partir do momento que a pessoa vive um padrão, aquilo é verdade absoluta, e o subconsciente vai conduzir a pessoa para aquele caminho. Bom, nesse momento talvez você se pergunte, nossa, mas existe alguma base científica para isso? Claro que existe base científica. Todo o nosso curso está pautado em bases científicas. Se não é base científica, a gente não trata, a gente tem que conversar fora do curso. Aqui a gente está falando de conceitos científicos. Então, exemplo, foi feita uma experiência na década de 70 e depois repetida na década de 90, onde eles mapearam o cérebro das pessoas. Basicamente, eles colocaram na frente da pessoa determinados botões e a pessoa tinha que escolher um botão no momento em que uma luz acendia. Bom, tudo foi feito para que a pessoa escolhesse exatamente no momento em que a luz acendesse. Com o mapeamento do cérebro, eles foram capazes de descobrir o botão que a pessoa tocaria segundos antes, num primeiro momento, poucos segundos antes do momento da pessoa escolher. Na década de 90, 7 segundos antes da pessoa escolher, eles já conseguiam saber qual botão que seria pressionado. Eu não vou entrar aqui em detalhes, até para que esse vídeo não fique muito longo, mas o que essa experiência tentava trazer? Tentava trazer um conceito, e trouxe um conceito, de que muitas das nossas escolhas não estão pautadas verdadeiramente no nosso livre-arbítrio. As nossas escolhas, em grande parte, estão pautadas em padrões subconscientes, padrões que são estabelecidos ao longo da nossa vida e que, a partir do momento que estão definitivamente estabelecidos, pautam as nossas escolhas, as nossas decisões. É possível modificar padrões? Claro. De que forma? A partir da hipnose, né? Com a hipnose, a gente consegue ressignificar determinados padrões, olhar para determinados padrões, e muitas vezes isso é feito através de um processo conhecido como regressão. O que é a regressão? Existe todo um misticismo por trás da regressão. Muita gente fala em regressão, assimilando regressão com vida passada. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Até pode ter, mas não necessariamente tem. E por que eu estou dizendo isso? A regressão nada mais é do que você acessar o subconsciente e buscar lá dentro, como se fosse uma grande biblioteca, como se fosse um grande gaveteiro, com cada gaveta com um momento da sua vida onde você teve um impacto emocional positivo ou negativo.
essas gavetas, elas podem ser abertas. E você pode chegar lá nessa gaveta e consultar. Assim como você consegue lembrar do que você fez, talvez ontem, talvez anteontem, é possível, por meio da regressão, que você lembre de coisas que aconteceram há 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. É possível. E isso não tem nada de místico, isso não tem nada de sobrenatural. É basicamente você chegar lá e abrir uma gavetinha e pegar algo daquela gaveta. Basicamente é você chegar lá e abrir um livro onde cada página representa um momento onde você teve um impacto emocional na sua vida e você consultar, passar aquele livro até chegar naquele momento que tem a ver com aquele processo emocional. Obviamente que o nosso curso aqui não é um curso de hipnose clínica, o nosso curso aqui é um curso de hipnose clássica, onde você efetivamente aprende a hipnose, mas é importante que você entenda que a hipnose clínica nada mais é do que um processo onde, através do conhecimento da hipnose com profundidade, como ferramenta de mudança, você consegue acessar o subconsciente daquela pessoa e, a partir de então, ressignificar e implementar novos padrões. Ah, professor, então você está falando que as minhas escolhas, as escolhas que eu faço na minha vida, em grande parte, não são escolhas minhas, são escolhas que o meu subconsciente impõe? Sim, é exatamente isso que eu estou falando. E é exatamente isso que acontece. Muito do que acontece na nossa vida são padrões. Padrões definidos por processos emocionais construídos ao longo da vida. E, linkando finalisticamente, quando você olha para uma hipnose de entretenimento, quando você olha para uma sugestão sendo aceita, você consegue entender muito melhor como uma pessoa pauta a sua vida em processos emocionais. Exemplo, a pessoa esqueceu o nome, a sugestão foi aceita. A pessoa tem uma compulsão alimentar, aquilo é um padrão formatado, ou seja, é um mecanismo de defesa implementado pelo subconsciente para um determinado padrão que foi colocado ao longo da vida. Sei que nesse momento pode estar ficando um pouquinho confuso, mas eu quero plantar essa sementinha inicial da hipnose sendo utilizada como ferramenta de mudança, não somente numa aplicação de uma âncora, por exemplo, que você aprendeu e que pode sim mudar a vida de uma pessoa, mas também mudando padrões, ressignificando padrões através da hipnose clínica, através da aplicação da hipnose com o contexto clínico. Nesse final, nessa nossa aula 29, o que eu quero que você entenda, trazendo um pouquinho do conceito da regressão, é que regressão não é nada de sobrenatural. Regressão se relaciona diretamente com tudo isso que você viu no curso. Ou seja, a regressão nada mais é do que você acessar uma memória de longo prazo. É você ir lá naquele grande livro, naquele grande gaveteiro e acessar uma memória que está guardadinha lá. A única coisa é que a pessoa não tem acesso hoje. Para quê? Para não gerar sobrecarga na mente. O nosso subconsciente, ele consegue armazenar muita coisa. A nossa memória de curto prazo, ela armazena um pouquinho. E tudo isso está relacionado com o contexto de economia de energia, com o contexto de subconsciente como aquele grande poder dentro da nossa mente. Não o poder dito por Joseph Murphy, onde a gente tem um processo passivo no nosso cérebro, que basta a gente deixar o subconsciente agir. Mas um conceito muito mais próximo ali de Dave Elman, que coloca esse trabalho mais clínico como um trabalho onde a pessoa tem que se engajar, um processo mais ativo, mas um processo onde das duas formas a gente tem um acesso ao subconsciente. Então agora, você sabe que a regressão não tem nada de sobrenatural, não tem nada de místico. A regressão é simplesmente um processo onde você, através de um acesso a uma memória de longo prazo, consegue permitir que a pessoa acesse uma determinada memória que já estava dentro da mente dela. Simplesmente isso. Ok? Espero que tenha ficado claro para você a regressão. Espero que tenha ficado claro para você o que é a regressão, como a regressão pode ajudar dentro desse contexto clínico e que você tenha compreendido um pouquinho mais dentro desse conceito do nosso curso, como a hipnose e entretenimento pode levar a gente a compreender corretamente o conceito do subconsciente.
O conceito do subconsciente, aceitando sugestões, consolidando sugestões e a partir de então, traçando determinados padrões ao longo da nossa vida. Espero que tenha ficado tudo claro. Em breve a gente vai ter a nossa última aula, onde você vai receber todas as instruções para solicitar a sua certificação, fazer a sua prova e a partir daí, efetivamente se tornar um hipnotista certificado. Ok? Espero que você tenha gostado de mais essa aula, espero que você tenha compreendido esse contexto da hipnose e em breve a gente se encontra novamente. Ok? É isso. Obrigado e até a próxima.